Oyauxa, oyau, oyauxa, oyau, oyauxa, oyau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Papai, ó Papai, não temos palavra para expressar nossa gratidão. Te amamos, Papai. Tu és o amor de nossas vidas. Tu és a nossa esperança. Tu és o nosso desejo. O nosso desejo é te contemplar sempre e eternamente. É verdade, papai. Ó Papai, o nosso consolo nessa terra que estamos aqui exilados é ouvir a tua palavra de esclarecimento, porque a tua palavra de esclarecimento nos traz esperança e ela fortalece a nossa fé, Papai. Ó Papai, e sabemos que se cumpre a tua vontade. Sim, papai. Para que se cumpra a tua palavra conforme ali de Eliseu, que aquela menina disse, para que saibam que há profeta em Israel. Para que todos saibam que há profeta em Israel. Porque o que nós temos visto aí pelo mensageiro de Sardes, que não há profeta. Que não há profeta, porque já marcou tantas datas e nada se cumpriu. E para que haja a diferença, Papai, sim, papai, daqueles que servem e daqueles que não servem, para que todos possam ver que há profeta, Papai. Toda a tua palavra se cumprirá. Gratidão por tudo. E assim Seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Você vê que a humildade daquele que desde tempos antigos trabalha a terra. E ele mesmo diz, eu não sou profeta, mas sou homem que trabalha a terra, porque a terra é minha propriedade desde tempos antigos. Por que é minha propriedade? Porque ele entendia que ele foi ungido para ser herdeiro e no devido tempo se cumpriria essa promessa, né? No nome de Papai Yauxa. Que você, irmãos, vai lembrar esse entendimento de falar a língua dos homens e de falar a língua dos anjos. Quando você estiver falando só língua dos homens, você não faz diferença nenhuma nessa terra. Você vai fazer diferença nessa terra você falando a língua dos anjos. Isso sim vai fazer diferença nessa terra. Nós vamos trazer um esclarecimento para os irmãos, porque eu sei que muitos irmãos boiaram. Infelizmente, boiaram, né? Ficaram boiando no entendimento a respeito sobre as cidades refúgio, o vingador de sangue. Nós vamos entrar um pouquinho mais para trazer esse esclarecimento e para você entender a respeito dos de Esmirna. Se a cidade refúgio é um lugar onde os homicidas que não queriam ter cometido o ato de matar, por que aqueles ali, né, da igreja de Esmirna, eles foram para lá, para a cidade refúgio, quer dizer, o seio de Abraão? Hoje nós vamos entender isso.
Tá? Então vamos lá. Nome Papai Alcha. Nós vamos começar lá na antiga aliança, né? Nós vamos começar lá. Nome de Alcha. Nós vamos começar, irmãos, abrindo Números 35. Página 254. Vamos lá. Números 35. Números 35. 254. Números 35, ó. A parte dos levitas, tá? A parte dos levitas. Aí nós vamos entender a parte dos levitas. Por quê? Porque que o levita ele foi separado, irmãos? Para quê? Irmã Débora, para que os levitas foram separados? Para servir Yahweh. Tudo começa aí. Você entender que o levita ele foi formado para servir Yahweh, né? Então nós temos esse nenenzinho maravilhoso aqui, ó. Ele chama Levi. E é Yahweh que escolheu o nome dele. Entendeu? Ele representa aqueles que vão servir Yahweh. Ele representa aqueles que vão servir Yahweh. Como filho varão. Então vamos lá. Parte Números 35, versículo 1. Yahweh falou a Macha nas estepes de Moabe, junto do Jordão, em direção a Jericó. Ó, disse: ordena aos filhos de Israel que da herança que possuem, deem aos levitas cidades, para que nelas habitem, e pastagens ao redor das cidades. Dareis tais cidades aos levitas. As cidades serão sua habitação, e as pastagens nos seus arredores serão para os seus rebanhos, seus bens e todos seus animais. As pastagens nos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão a partir da muralha da cidade até 1000 côvados ao seu redor. Está determinando um espaço de terra. Medireis fora da cidade 2000 côvados para o lado oriental, 2000 côvados para o lado meridional, 2000 côvados para o lado ocidental e 2000 côvados para o lado setentrional, ficando a cidade no centro. Estas serão as pastagens dessas cidades. As cidades que dareis aos levitas, aqui, ó. As cidades que darei aos levitas serão 6 cidades. Quantas cidades? 6. Você vê o número 6 aqui, ó. Serão as cidades que eu darei aos levitas, serão 6 cidades de refúgio. Cedidas por vós, para que o homicida possa nelas se refugiar. Além dessas, darei mais 42 cidades. Só que as outras 42 cidades não são cidade refúgio. As outras 42 cidades são para os levitas. E aquelas 6 que foi dada são para que o homicida, que não teve intenção de matar, que nós vamos ver isso aqui, possa se refugiar. Vamos continuar. Além dessas, darei mais 42. Então, 42 mais 6, 48. Né? 48. E a gente já viu aí que tem um número 48. Né? 48 é 1/3 dos 144 mil. 48 é 1/3 dos 144 mil. A gente sempre trouxe esse estudo a respeito do que 1/3 será mantido nele, né? Continuando.
Meu óculos, esse aqui é um pouquinho mais fraco, então eu vou trazer um pouquinho mais para perto. Então vamos lá. Aqui, ó, 7. Ao todo dareis aos levitas 48 cidades. 48. As cidades com as suas pastagens. As cidades que darei de possessão dos israelitas. Vós as tomareis em maior número dos que têm muito, e em pequeno número dos que têm pouco. Aqui ele está falando assim, ó, as tribos que forem mais, que ganharam herança em maior quantidade de cidades, você vai tirar maior parte deles. As tribos que receberam poucas cidades, vocês vão tirar menos parte deles, entendeu? Mas tem que dar 48. E ele fala assim: cada um dará suas cidades aos levitas, em proporção com a herança que tiver recebido. Versículo 9. Ial falou a Mache e disse: fala assim aos israelitas: quando tiveres passado o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades das quais fareis cidade de refúgio, onde possa refugiar-se o homicida que tenha morto alguém inadvertidamente, ó, inadvertidamente. Essas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador de sangue, contra o vingador de sangue. E o homicida não deverá morrer antes de ter comparecido para julgamento diante da comunidade. As cidades que dareis serão para vós 6 cidades de refúgio. De novo, está reforçando. 6 cidades de refúgio. Darei 3 delas aquém do Jordão, e outras 3 darei à terra de Canaã. Ou seja, 3 cidades de refúgio ficará à margem do rio, e a outra 3 à outra margem. Entendeu? Aí faz um link com o quê? O candelabro. Presta atenção. O candelabro. Quando aquele que está retendo a água do rio, ele está no meio. Ele levanta as 2 mãos. Ou seja, ele está na condição de 6º e 7º. Está a condição de haste principal. De um lado do rio, 3. Do outro lado, 3 cidades de refúgio, mostrando de um lado Elias, Raial, e a outra Macha, Moisés. Entenderam? E ele está no meio. Isso está em em Daniel 12. Tudo isso aqui tem uma representação, né, irmãos? Tudo tem uma representação. Então vamos lá. Versículo 15. Tanto para os israelitas como para o estrangeiro e para aquele que mora no meio de vós, essas 6 cidades servirão de refúgio, onde possa se refugiar aquele que matar alguém involuntariamente. Involuntariamente. Involuntariamente significa sem querer. Matou alguém sem querer. Contudo, se feriu com um objeto de ferro e disso resultou a morte, é um homicida. O homicida será morto. Se feriu com uma pedra apropriada para matar e a pessoa morrer, é um homicida. O homicida será morto. Ou ainda, se feriu com instrumento de madeira apropriado para matar, a pessoa morrer, é um homicida. Será morto o homicida. O vingador de sangue matará o homicida. Quando o encontrar, matá-lo-á. Se o homicida empurrou a vítima com ódio ou, a fim de atingi-lo, lançou-lhe um projétil mortal, ou ainda, se por inimizade esmurrou de modo mortal, aquele que a feriu deve morrer.
É um homicida que o vingador de sangue matará quando o encontrar. Contudo, se empurrou a vítima fortuitamente, sem inimizade, ou se lançou contra ela algum projétil sem procurar atingi-la, ou se, sem haver, deixou cair sobre ela uma pedra própria para matar, e disso resultou a sua morte, embora não tivesse contra ela nenhum ódio, e não lhe desejasse mal algum, a comunidade julgará, segundo essas regras, entre o que feriu e o vingador de sangue, e salvará o homicida da mão do vingador de sangue, e o fará voltar à cidade de refúgio, onde se refugiará ali, permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Ele vai se refugiar na cidade de refúgio, até que o sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo, morra. Vocês estão entendendo? Sim. Mas é todo homicida? Não. É um homicida que matou sem vontade de matar, sem intenção de matar, involuntariamente. Porque aquele que matou com intenção de matar vai ser morto. Não vai se refugiar na cidade de refúgio. Fazendo link com o quê? Fazendo link com Shaul Paulo, que ele fala assim, olha, eu vou falar a respeito daqueles que morreram sem esperança. Existe aqueles que morreram sem esperança, que eles são os homicidas, e aqueles que não queriam matar, mas mataram sem querer. Eles vão ficar refugiados. Aonde? Na cidade refúgio. Aí, a gente vai entender a respeito disso. Vamos lá, em Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53. Olha só. Isaías 53 diz assim, ó. Quem creu naquilo que ouvimos, e a quem se revelou o braço de Iau, ó, o braço de Iau. Quem é o braço de Iau, irmão? É irmã Marinalva. Micael. E quem é a mão de Iau? Iauxa. Mostrando claramente quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Iau. Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Ele cresceu diante dele, ó. Quem que crescia diante de Iau e dos homens? Papai Iauxa. Ó, irmãos. Irmãos falando Micael, eu estou ensinando os irmãos, até hoje os irmãos ainda não entenderam. Aquele que carrega o nome de Iau é Micael. Porque isso já foi uma herança. Por isso que ele falou, ó, estou enviando um anjo para conduzir vocês no deserto. Respeita a presença dele e não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão, porque nele está o meu nome. Porque nele está o meu nome, mostrando claramente aquele que carrega o nome de Iau. Então vamos lá. Por isso que já começa dando a dica. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço de Iau, ele cresceu. Quem que cresceu? Ó, ele cresceu diante dele como renovo. Quem? Papai Iauxa. Papai cresceu diante do anjo. Quando ele veio. Tremendo. Quando ele veio. Como raiz em terra árida. A gente já viu aqui, ó. Que a raiz é Papai Iauxa e o broto que sai da raiz é Micael.
especificamente, isso aqui é uma profecia da vinda de Papai Yahshua na terra. Por quê? Porque ele crescia, o menino crescia, Papai Yahshua crescia em graça e conhecimento diante de Yahweh, daquele que carrega o nome, e diante do povo. Tá entendendo? Continuando. Papai Yahshua era desprezado e abandonado pelos homens. Homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, como pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não faziam caso nenhum dele. E, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítimas do castigo, ferido por Yahweh e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões. Aonde foi o trespassado, irmão irmão Bento? Aonde Papai Yahshua foi trespassado? Hã? Tá não? Ô, coitadinho, gente. Aonde, irmãos? Nos pés e nas mãos. Foi trespassado. Quer dizer, trespassado entrou aqui e saiu do outro lado. Trespassado, foi trespassado por causa das nossas transgressões. Fazendo o link com Colossenses capítulo 1, que fala assim: através do seu sangue, ele reconciliou os seres do céu e da terra. Continuando. Versículo 5. Ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. O castigo caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes. Ovelhas. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um seu próprio caminho. Mas Yahweh fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como cordeiro conduzido ao matadouro. Viu? Eu era um manso cordeiro que é levado ao matadouro. E eu não sabiam que tramavam contra mim planos, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, para que não haja mais lembrança do seu nome. Viu? Sempre andando junto, a árvore e o fruto. Aqui, a mensagem dos dois cordeiros. Aí ele continua. Versículo 8. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos? Viu? Cortado. Olha aqui os termos. Cortado. Cortado. Cortamos a árvore com seu fruto. Vamos cortar a árvore. Vamos lá em o livro de Jeremias. Jeremias 11. 1386. Jeremias 11, 19. 1387. Jeremias 11, 19. Oi, irmão? A outra. A gente vai pegar na Bíblia King James, que a gente já viu que é melhor, né?
Ó, diz assim, ó. Mas eu era como um cordeirinho manso. Que a gente viu lá, tá falando o mesmo termo, cordeiro. Cordeiro. O que é a diferença de ovelha para cordeiro, irmã Marli? Hã? Como é que é? O macho é como? O macho é cordeiro? Ó, ovelha é a fêmea, né? E cordeiro é o quê? É o macho. E o filhote? Cordeirinho. Vamos lá. Mas eu era como um cordeirinho manso, que se leva à matança. Não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto. Avante, cortemo-lo! Cortemo-lo. Na Bíblia King James usa o verbo, cortemo-lo da terra dos viventes, para que seu nome não seja mais lembrado. Agora volta lá em Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53, 8. Após detenção e julgamento, foi preso. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado, fazendo um link com Jeremias, cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo, viu a conexão dos dois textos, mostrando que destruamos, vamos cortar a árvore com seu fruto, para que o nome dele não seja mais lembrado. Por isso que destruamos a árvore com o fruto, porque o fruto também leva o nome do seu pai. Para que o nome seja esquecido, o fruto também tem que ser destruído. Entenderam? Então, ótimo, vamos continuar. Isaías 53, 9. Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos. Isso aqui tudo é uma profecia da vinda de Papai Yahshua, né? Por isso que o anjo falou com aqueles dois homens que estavam a caminho de Emaú: vocês têm cabeça de bagre? Dificuldade para raciocinar? Você não viu que todos os profetas já apontavam que era necessário se cumprir todas essas coisas que vocês viram? Entenderam? Continuando. Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Masial quis esmagá-lo, judiação. Masial quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, ele se oferece a sua vida como sacrifício expiatório. Por isso que ali, quando você já viu, que fala assim, ó: Pai, afasta de mim o Consolador, esse cálice. Porque o que eu tenho que passar, que eu passo com todo o sofrimento que for necessário. Mas papai falou assim: não, consola ele. Entendeu? Por quê? Por que papai falou consola ele, irmã Ângela? Por que papai falou consola ele? Sim, mas para tudo, mas nós já fizemos esse estudo e tem uma conexão a um outro texto.
Consolador. Isso, vamos lá então? Para consolar está lá em Coríntios. Não, está lá em Salmo 91. Salmo 91. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e cajado me consolam. Viu a conexão? Porque tinha que se cumprir a escritura. Pai, afasta de mim esse cálice, quer dizer, esse consolador. Aí papai fala, não, tem que se cumprir a escritura. A palavra mostrando que você, mesmo passando pelo vale, tem aqueles que te consolam. E ele fala também em Lucas, né? Aí quando fala vara e cajado, a gente já falou que é Micael e Gabriel. Eu falei uma coisa, eu preciso consertar, tá? Eu falei no passado que Emanuel foi trono de Micael. Não foi. Nunca foi. Emanuel, ele era trono de Abadom. Tá? Ele era trono de Abadom. E sempre Gabriel foi trono de Micael. São os dois caçulas, né? São os dois caçulas. Tá entendendo? Os dois caçulas. Por quê? Porque o dedo da mão e o dedo do pé acompanham, tá? E aí, eles também, quando nós vimos isso, existe uma diferença dos dedos da mão e dos dedos do pé. Qual? Os dedão da mão estão separados, mas do pé estão juntos. E é o link com o quê? Porque Gabriel, ele andava com os querubins. E ele ficava aprisionado a eles. Por andar junto. Aí. Então é por isso que ele vai lá. Ele vai lá buscar ele. Lá isso. Vai lá libertar ele. Vai lá libertar ele. Isso. Lá. Exatamente. Vai lá libertar ele. Exatamente isso. Isso, para junto dele. Exatamente. Ele sofria influência. É o link, ele sofria influência. Entendeu? Ali do seu povo. Ok? Tudo tem um sentido. Entendeu? Vamos lá. Olha só. Versículo 9. Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo está com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano na sua boca. Viu? Não havia engano, não havia mentira. Porque quando o papai pregava por Ial. Aí ele continua, mas Ial quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência. Ele fala, se ele se entrega para ser morto, vai acontecer um surgimento de uma descendência. Certamente verá uma descendência e prolongará seus dias. Olha aqui, prolongará seus dias, fazendo link com aquele que habita na luz inacessível. É o quê? Como é que está lá escrito? Não, aquele que habita na luz inacessível Possui a mortalidade. possui a imortalidade, ou seja, longos dias. Aí ele continua, e por meio dele, o desígnio de Ial
triunfará. Versículo 11. Após o trabalho fatigante de sua alma, Tremendo. verá a luz e se fartará. Aqui, ó, ao ensino. Quem é a alma? Papai Yahweh. Quem é o espírito? Micael. Agora, nós vamos lá, você vai marcar aqui. Nós vamos lá em 2 Coríntios, né? É 2 Coríntios? 2 Timóteo. 2 Timóteo. 2 Timóteo. Página 2070. É 6. Hã? É primeiro, 22. perdão, irmãos. Número não é comigo, irmãos. Número não é comigo, é palavra que é comigo, tá? 1 Timóteo 2. 1 Timóteo. 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, 15. 1 Timóteo 6, 15. 1 Timóteo 6,15, que diz assim: que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Mestre dos mestres, o único que possui imortalidade, que habita uma luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver. A ele a honra, o poder eterno, assim seja. Ou seja, aquele que habita uma luz inacessível. Fazendo link com Isaías. Quando ele completar o seu trabalho fatigante, o que é fatigante? É exaustivo, extremamente cansativo. Quem? Papai Yahweh. Porque tá ele que está aqui. É Papai Yahweh que ele completa a obra dele quando ele morre. Quando ele morre. E aqui nós estamos falando aqui, ó. Pois, versículo 10, mas Ial quis esmagá-lo pelo sofrimento, porém ele se oferece a sua vida como sacrifício expiatório. Certamente verá uma descendência, prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Ial triunfará. Após o trabalho fatigante de sua alma, a alma de Ial, que é Yahusha, ele verá a luz. Qual luz? A luz inacessível, e se fartará. Ó, quando fala se fartará, é o descanso. Que tremendo. Ele será, como diz, coroado, recompensado de estar ali de novo. Tremendo. Porque a gente já viu que ele saiu de Ial. E ele volta para Ial. Assim também como Micael saiu de Yahusha. E ele volta para Yahusha. E aí nós já vimos, aqueles que saíram de Yahusha também voltarão para Yahusha. Né? Como filhos e filhas. Como filhos e filhas. Fazendo link com o quê? Com o personagem Jó. Jó tinha 10 filhos e morreram os 10. E depois, no final da vida de Jó, ele é restituído dos filhos. Então, aí faz o link aqui. E verá a sua descendência novamente. Verá a sua descendência novamente. Então ele diz, após o trabalho, versículo 11, após o trabalho fatigante de sua alma. É o estudo, irmãos. Igual eu falo assim com vocês. Você vai estudando e o Pai vai nos dando gradativamente. O trabalho fatigante de sua alma, não está falando do seu espírito, da sua alma. Ele verá a luz, a alma verá a luz, que é a luz que é inacessível para homem. Ele volta para Ial e ali ele descansa em Ial de todo o seu trabalho. De todo o seu trabalho. Aí ele fala,
pelo seu conhecimento, pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, Tremendo demais. justificará a muitos e levará sobre si as suas transgressões. É aquele que carrega o quê? O manto do seu pai embebido de sangue. E é ele que faz o rito da expiação. Nossa, que é isso? Aí ele fala, versículo 12: eis que lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos e pelos criminosos faz intercessão, fazendo link com aquele, o novo sacerdote. Quando nós estamos fazendo a conexão dos textos, está falando assim, olha, tudo isso aqui eu li para você entender que aqueles de Esmirna, aí agora, vamos ver se vocês têm capacidade de me falar. Quando mata com intenção, vai ser morto. É aqueles que morrem sem esperança. Mas aqueles que mataram sem querer, eles vão se refugiar na cidade refúgio, fugindo do vingador de sangue. Aí eu pergunto para vocês, do seio de Abraão, o que eles mataram? Não me responda. Os que estão no seio de Abraão, quem que eles mataram? Irmã Maria do Concerto. Os que estão no seio de Abraão, nós já vimos que o seio de Abraão é uma cidade refúgio, porque eles mataram sem querer. O que que eles mataram sem querer? Irmão Rodrigo. Os irmãos têm muito raciocínio lento. Ialcha, muito bem, irmão Rafa. Mataram Ialcha sem querer. Nós acabamos de ler, É tão dial isso, que hoje é tão dial e o pai hoje pela manhã falou assim, vai lá no áudio de dezembro e ouça o áudio tal. Eu fui. E lá você cita assim, em Apocalipse 1, aquele que os transpassaram não mataram por querer o papai Alcha. Você ouviu lá? Ouvi lá. É mesmo? Ouvi lá, pode Dezembro do ano ouvir. Eu passado. vou pegar o áudio aqui e eu vou compartilhar. Olha pra você ver. Por isso que eu citei como antes que eu falei papai Alcha. Eu falei Aqui, que irmãos, aqui, ó. presta atenção. Eu tô lendo o texto, irmãos. Ele foi morto por causa das nossas transgressões. Quem que matou papai Alcha? Nossas transgressões, ou seja, nós, sem querer. Nossa. Nós não queríamos matar ele, mas matamos ele. Por quê? Por causa das nossas transgressões. Por isso que é o link lá da cidade refúgio, ter se refugiado no seio de Abraão, porque eles não tinham intenção de matá-lo, muito pelo contrário, eles amam o papai. E os irmãos têm que ser mais espertos, raciocínio mais aguçado. Entendeu? Eu tô entrando aqui com os irmãos, vocês parecem não prestam atenção no que está sendo falado. Usar um pouco de raciocínio. Papai foi morto por nossas transgressões. E eu já falei no início aqui. Olha, presta atenção. Para que o seio de Abraão seja uma cidade refúgio, tem que ter sido morto alguém. E eles estão sendo refugiados lá porque mataram sem querer. Quem será? Quem será que eles mataram sem querer? Então, os irmãos têm que ser amadurecidos. Aí, por isso, que está falando assim, até que venha outro sumo sacerdote.
até que aquele sumo sacerdote morra e seja levantado um outro sumo sacerdote para libertá-los da cidade refúgio. A gente sabe, a gente já falou, papai Alça, ele era sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. E ele unge 2 filhos, um para ser rei e o outro para ser sumo sacerdote. Só que a gente já viu que o sumo sacerdote, ele é fiel. E Ial gosta dele, e eu já falei, quando Ial gosta de alguém, que você tá feito. Aí, Ial também quer dar para esse que é fiel também a posição de rei. Como o pai dele tinha o quê? As duas unções de sumo sacerdote e de rei, ele quer dar também para o Adão, o segundo, a condição de as duas unções. Porque ele gostou dele. Que isso? Entendeu? Porque ele gostou dele. Então, quando nós vimos aqui, você entende que houve uma troca de sumos sacerdotes. Por isso que eu precisava introduzir esse entendimento para falar para vocês. Por isso que ele desceu. Aquele que desceu, aquele também que sobe. Ele desceu para trazer libertação àqueles que estavam no seio de Abraão, na cidade de refúgio. Porque o outro sacerdote morreu. Agora esse que está assumindo a função e o ofício pode libertá-los da cidade de refúgio. Cadê o irmão Alberto? O irmão Alberto, entendeu? Viu a escritura aqui, o entendimento? E aí é por isso que papai fala lá em Hebreus, o outro, a semelhança de Melquisedeque. Vamos lá? Em Hebreus. Hebreus 7. Hebreus 7, ó. Página 2090. 2090. Tá bom. Hebreus 7. Nós vamos ler essa passagem. Presta atenção, irmãos. Hebreus 7, quanto? 15. Ó. 2091. Ó. Vamos começar do versículo 11. Portanto, se a perfeição for atingida pelo sacerdote levítico, que necessidade haveria de outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão? Mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Por isso papai levanta o cálice e fala assim: este aqui é o cálice da nova aliança no meu sangue. Muda-se a lei. Ou seja, papai está apontando ali que o sangue que ele vai derramar está mudando o sacerdote e mudando a lei. E ele fala, ó, que versículo 12: mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Ora, aquele a quem o texto citado se refere pertencia a outra tribo, da qual
membro algum se ocupou com o serviço no altar. Qual é a outra tribo que é referido? Não quero que ninguém sopre. Eu vou perguntar para os irmãos, irmã Débora, qual que é a outra tribo que ele está falando, que nunca se ocupou com sacerdócio? Ialda. Hã? Ialda. Ialda. A tribo de Ialda, Judá. Porque a tribo de Judá nunca se ocupou. E a gente já viu lá que aquele que viria, que é realmente descendência, porque Papai Yaush é o filho do Altíssimo. Mas aquele que viria, por isso que a genealogia de Papai Yaush fala como se supunha, mas não era ele. Porque ele veio como embriãozinho pronto. Por quê? Para deixar claro que não é filho de Maria. Tá entendendo? Não é filho da mãe de Zeus, nada disso. Já veio pronto. Ali ele é referido como filho do Altíssimo. Ele é filho do Altíssimo. E aquele que viria futuramente, que seria da descendência de quê? De Jessé. Direto. De Isaías 11. Tá entendendo? Aí, por isso que ele fala, olha, ora, aquele a quem o texto citado se refere, pertencia a outra tribo, a qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. É bem conhecido, de fato, que o nosso mestre surgiu de Ialda, tribo a respeito da qual Macha nada diz quando se trata dos sacerdotes. Aí ele continua. Mais claro ainda se torna isto quando se constitui outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Viu? É o que está se falando lá com a morte de Papai Yaucha. Se levantou um outro sumo sacerdote. E esse outro sumo sacerdote foi a cidade refúgio, seio de Abraão, libertar aqueles que estavam aprisionados, porque eles, sem querer, mataram Papai Yaucha por causa das transgressões. É lindo demais. Entenderam? Nossa. Eu espero que vocês estejam entendendo. Nossa. Porque é muito maravilhoso. E aí, ó, aí ele fala, olha só, versículo 16. Não é segundo a regra da prescrição carnal. Tá mostrando, tá apontando lá para cima. Mas de acordo com o poder da vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, está abrogada a prescrição anterior, porque era fraca e sem proveito. De fato, a lei nada levou à perfeição. E está introduzida uma esperança melhor, pela qual nos aproximamos de Yahvé. Aí ele está mostrando, o autor de Hebreus está mostrando claramente com todas as letras que haveria no céu, por ele falar assim, isso aqui não é uma prescrição carnal. Isso não é prescrição carnal. Ele está falando, isso aconteceu lá em cima. Isso aconteceu primeiro lá em cima. Está entendendo? E é por isso que Micael, que nós já fizemos estudo em Apocalipse 11, fala assim, foi-me dado uma vara. Depois da guerra, ele vence, foi-me dado uma vara e mede o templo, a tua herança. É aquilo que você ganhou lá atrás, mas os teus inimigos vieram e pisotearam, tomaram posse daquilo que você tinha recebido. Agora volta e toma posse eternamente, porque se cumprir a palavra que diz, tu és sacerdote para sempre.
assim seja? Então, quando você vê a conexão dos textos, que fala assim, até quando mestre santo e verdadeiro, a gente já pegou a passagem em Coríntios, que fala assim, ó, porque o mestre é o Espírito. Tem alguém que não viu essa ministração? Porque o mestre é o Espírito. Vamos lá, vamos lá. 2 Coríntios 2020. Página 2020. 2020. Dois mil e 2020. O que acontece? Quando tem a unção, não está falando assim, ó, você recebeu a unção, a partir de agora você já é sumo sacerdote. Não. Existe o tempo de quê? É o tempo de ser provado, para ser confirmado. Assim também o rei Saul. Ele foi ungido rei e estava exercendo a função de rei, até ser rejeitado. Quando ele ia ser confirmado para sempre, ele foi rejeitado. Ele tinha unção, mas foi rejeitado. Por isso que existe a necessidade de ser o quê? Provado, para ser confirmado. Então, vamos lá. 2 Coríntios, quanto, irmão? 3,17. Diz assim, ó. Pois o mestre é o Espírito. Pois o mestre é o Espírito. E onde se acha o Espírito do mestre, aí está a liberdade. Fazendo o link, aí está a liberdade. O Espírito do mestre desceu, porque ele tem a chave da morte, que nós já vimos em Apocalipse 1. Ele tem a chave da morte. Ele desce e vai pôr em liberdade aqueles que estão aprisionados pela morte. Entenderam? Vamos lá. Vamos lá. 3,17 de novo. Pois, 2 Coríntios 3,17. É aqui. 3,17. Pois o mestre é o Espírito. E onde se acha o Espírito do mestre, aí está a liberdade. E nós, todos que, com a face descoberta, contemplamos como no espelho, a glória do mestre. Viu? Contemplamos a glória, porque ele é a face. Viu? Aí ele fala, somos transfigurados nesta mesma imagem, cada vez mais resplandecente, pela ação do mestre, que é o Espírito. Viu? Que é o Espírito. Agora nós vamos lá em Apocalipse 6. Apocalipse 6. Nós temos que fortalecer os irmãos no entendimento. Apocalipse 6, versículo 9. Olha aqui. Apocalipse 6, 9. Quando abri o quinto selo, vi sob o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e testemunho que delas tinham prestado. E eles clamavam, quer dizer, invocavam em alta voz: até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro? Mestre Santo e Verdadeiro. Agora a gente já pegou lá em Coríntios que fala, o Mestre é o Espírito. O Mestre é o Espírito. Então vou tirar a palavra Mestre e vou colocar Espírito. Até quando, ó Espírito Santo e Verdadeiro? Até quando, ó Espírito Santo e Verdadeiro? Viu? Porque o Mestre é o Espírito. Então, se eu tirei a palavra mestre e coloquei Espírito, ele está falando aqui, até quando, ó Espírito Santo e Verdadeiro.
Está entendendo? Mostrando que este Espírito, que é chamado o Espírito Santo, o espidial, ele é aquele que assumiu a condição de sumo sacerdote, porque ele já tinha sido ungido, mas ele só toma posse da unção de verdade, do cargo, quando o pai dele morre. Pode falar, Arthurzinho. 3:7 ainda assim, ó. A anjo da igreja de Parece escreve assim: diz o santo e verdadeiro. Já no final da carta de Filadélfia, que é 13, confirma isso, fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exatamente. Que Espírito? Espírito Santo e verdadeiro. Que diz às igrejas, que fala com as igrejas, que orienta as igrejas. Entenderam? Então, você viu que é esse que recebeu o quê? Esse que trouxe. Por isso que Papai Alcha aponta, quando ele pega o cálice, ele fala: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Está falando assim: olha, esse cálice que carrega o meu sangue, ele é o novo sumo sacerdote em meu lugar. E é por causa disso, que é a nova aliança, que ele traz o quê? Ele traz uma lei melhor do que a anterior, que traz esperança, porque aqueles que estavam aprisionados, ele diz: aguarde mais um tempo que vocês vão ser libertos. Entendeu? Essa é a esperança daqueles que falam: agora temos um outro sumo sacerdote e ele vai nos libertar dessa prisão. E para sempre, né? Para sempre. Entendeu? É o link que faz a antiga aliança, que as denominações nunca entenderam o significado do vingador de sangue. Aí você vai ver que ele refere ao vingador de sangue, Apocalipse 6. Ó. Apocalipse 6:10. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Mestre santo e verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando o nosso sangue? Ele falando, vingando, mostrando que esse que faz justiça também é o vingador de sangue. E ele vai vingar o sangue daqueles que morreram. E ele não era para eles morrerem. Sabe por que não era para eles morrer? Porque em Apocalipse 7, logo aqui na frente, está dizendo, ó. Vamos lá, Apocalipse 7, versículo 2, ó. Apocalipse 7:2. Vi também outro anjo que subia do oriente com o selo de ao vivo, ao selo, a unção. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos, quer dizer, ao querubim, que havia sido encarregado de fazer mal à terra e ao mar: não danifiques, ó, a terra, o mar, as árvores. A gente já viu o que é o significado das árvores. Até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Cial. Só que ele obedece? Não, ele vai lá e mata os de Esmirna e de Pérgamo. E aí, por ele ter contrariado a ordem do anjo, o anjo vai vingar também com eles. Por quê? O anjo, a gente já viu, o anjo, ele é um do sexo masculino parente. O parente do sexo masculino que vai vingar o sangue daqueles que foram mortos injustamente. Entendeu? Injustamente. Por quê? Porque era para ser poupado. Não era para ser poupado só os 300. Por causa do sangue de Papai Alcha, era para ser poupado todos. Por quê? Porque o sangue não é para preservar um grupo pequeno, era para preservar a todos. Mas esse anjo foi desobediente, esse querubim, Emanuel, e matou eles. Ó, não quis nem saber que a ordem do anjo. Por quê? Porque isso tem que ser definido, presta atenção. Aqueles que morreram, eles morreram depois do sumo sacerdote ter morrido. Entendeu?
Se eles tivessem morrido antes, era uma coisa, mas eles morreram depois que o sumo sacerdote morreu. Então eles não poderiam ter sido mortos. Entendeu? Por quê? Por isso que eles foram lá. Vocês estão entendendo? Sim. Ó, a gente falou, esses que morreram por seio de Abraão são aqueles que vieram antes do sacrifício de papai. Mas esse anjo desobediente matou eles depois do sacrifício de papai. Não quis saber do sacrifício de papai. E é por isso que ele vai ter que vingar o sangue deles, matando aqueles que mataram os seus parentes. E é por isso que eu falo assim com os irmãos, não é fácil, mas é por isso que os irmãos precisam estudar, precisa ruminar e precisa gravar o áudio para a gente ver se os irmãos estão tendo. Por que eu chamei tanta atenção ontem a respeito de ter colocado lá? Quem que é os fracos, os pobres e necessitados, indigentes da antiga aliança? Não, esse erro não pode, porque a mensagem é toda da nova. A mensagem é toda da nova aliança. Não tem nada da antiga aliança aqui. Papai já definiu ali, esse aqui é o marco, daqui para trás é uma coisa, daqui para frente é outra. A nova aliança do meu sangue. E a nova aliança do meu sangue, ela traria para aqueles que são daqui para frente esperança. E até os de trás também, porque os de trás, eles seriam libertos do cativeiro. Link com o quê? Aqueles que estão adormecidos no solo poeirento. Precisa mudar o sumo sacerdote. Para libertar eles do quê? Do cativeiro. Mas os outros que foram mortos depois da mudança do sumo sacerdote, não era para ter sido mortos. Por isso que o anjo fala em Apocalipse 7, não danifique as árvores. Irmão Bruno trouxe uma mensagem aqui para a gente ver a representação de Davi. Davi, ele era ungido para ser o quê, irmão Edgar? Davi foi ungido para ser o quê? Rei. Só que ele recebe também uma unção para ser sumo sacerdote. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Levanta a mão. Você sabia? Então me mostra onde está escrito. Aqui, ó, para saber tem que provar. Não adianta eu falar para vocês, eu tenho que provar. Então vamos abrir. Segundo Samuel 6,14. 2 Samuel 6,14. Vamos lá. Página 396. Segundo Samuel 6,14. 2 Samuel 6,14. 2 Samuel 6,14. Vamos lá. Hã? Vamos lá. Aqui, ó. Davi rodopiava com todas as suas forças. Ele está voltando com a arca. Davi rodopiava com todas as suas forças diante de Iau. Ele estava cingido com um efode de linho. O que é efode? Qual que é? É a roupa do sumo sacerdote. É a roupa, o efode. É o que diferencia o sumo sacerdote do sacerdote, é o efode. E Davi estava usando o efode de sumo sacerdote. Mostrando, vocês estão entendendo? Ele estava vestindo o efode de sumo sacerdote. Olha só, vamos lá, vamos ler de novo. Ó, versículo 13. Quando os que carregavam a arca de Iau davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um bezerro cevado.
Davi rodopiava com todas as suas forças diante de Al. Ele estava cingido com efode de linho. Ele estava cingido com efode de linho. Ele estava vestindo roupa de quê? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Porque Davi é a representação de quem? Micael. Você viu ali, por isso o entendimento que o rei Davi, ele pôde comer os pães da proposição e não houve nenhum malefício nisso, nenhuma reprovação. Por quê? Os pães da proposição eram destinados a quem, Mamarli? Os sacerdotes. Muito bem, Mamarli. Os pães da proposição não podiam ser comidos para ninguém que não fosse ali sacerdotes, entendeu? Então os sacerdotes era o seguinte: se colocava o pão, deixava o pão 7 dias exposto, depois os pães eram trocados e aqueles pães que estavam ali, que ficaram à exposição, eram comidos pelos sacerdotes. Davi, quando teve fome com a sua tropa, comeu do pão da proposição. Ele e aqueles que estavam com ele. Fazendo o link de Davi com seu exército. Micael com seu exército. Vamos pegar essa passagem? Nessa passagem aqui, fala que Davi fez sacrifício, né? Continuando lendo. Ele sacrificava. Por quê? Olha aqui, isso é que a irmã identificou, muito bem identificado. Muito bem identificado. A irmã entendeu ali. Para se fazer sacrifício, tinha que estar sobre a supervisão do sumo sacerdote. Andavam 6 passos e sacrificavam. E ali Davi estava na condição de sumo sacerdote e também de rei. Lindo demais. É o link de quê? O sexto e o sétimo no mesmo corpo. Quem vai me dar mais um café? Eu preciso. Nossa, é muito Então, irmãos, olha só. Primeiro Samuel 21:6. 1 Samuel 21:6. 1 Samuel 21:6. É. 1 Samuel 21:6. Vamos ver. Vamos começar do 21:2. 1 Samuel 21:2. Davi chegou a Nobe e foi ao sacerdote Aquimeleque, que veio tremendo. Ao encontro de Davi e lhe perguntou: por que vieste sozinho e não há ninguém contigo? Davi respondeu ao sacerdote Aquimeleque: o rei me deu uma ordem e disse que ninguém saiba nada da missão a qual te envio e que te ordenei. Quanto aos jovens, encontrei com eles em certo lugar. Enquanto aos jovens, fazendo link com a criança, o filho varão, eu encontrei com eles, eu vim sozinho, mas eu encontrei com eles em certo lugar. Em certo lugar. Aí continuando. Agora, se tem 5 pães à mão, dá-nos o que achares. O sacerdote respondeu Davi: não tenho à mão pão comum, mas só o pão consagrado. Aí ele fala, Davi respondeu ao sacerdote: certamente as mulheres nos foram proibidas. O que as mulheres proibidas?
Quem? São as mulheres proibidas, irmão Edgar. São as denominações. Denominações e também as mulheres o quê? As mulheres, ali especificamente, carnais. As mulheres carnais e também espiritualmente as denominações que são mulheres igrejas me foram proibidas. Por quê? Porque nós estamos numa missão. Vamos ler. Ele fala assim: Davi respondeu ao sacerdote: certamente as mulheres nos foram proibidas, como sempre que parto em campanha, em missão, e as coisas dos homens conservam-se em estado de santidade. Que é isso? Tremendo. Eu conservo as coisas dos homens em estado de santidade. Conserva. Né? Conserva, que se conserva. Né? Aquele que se conserva junto aos filhos do seu povo, mantendo seu povo o que? Livre de mulheres, né? Aí ele fala, olha só, trata-se de uma viagem profana. Trata-se de uma viagem profana, mas, de fato, hoje ele se mantém em estado de santidade quanto à coisa. Então, o sacerdote lhe deu o que havia sido consagrado, porque não havia outro pão, salvo os pães da oblação. Os que se retiram de diante de algo para serem substituídos por pão quente, quando aqueles são retirados, ou seja, aquilo que eu já expliquei. O pão ficava ali 7 dias e depois era substituído por outros pães. E aí o sacerdote comia aquele que estava sendo substituído. Porque não podia jogar fora de maneira alguma, porque é coisa preciosa e santa, santíssima. E Davi com seus homens comeram pão, que era exclusivamente de uso dos sacerdotes, mostrando claramente que Davi tinha uma unção de rei e também sacerdotal. Ah, se o rei Saul fosse fazer coisa parecida. Bial falava assim, você não, percebe? Por quê? Porque está apontando para aquele lá em cima, que apesar de ungido como sumo sacerdote, Ial também o escolheu para ser rei. Por quê? Porque ele queria expressar nesse personagem exatamente o seu pai. Que o seu pai ele era rei e também sumo sacerdote. E na criatura criada ele queria expressar exatamente isso. A imagem e a semelhança de Ial. Por quê? Porque ele é o segundo Adão. Ele é o segundo Adão que é celestial, que foi feito à imagem e semelhança do seu pai. Pode falar, irmão André. É por isso que na live de ontem, o irmão citou que quando fala ali que aqueles homens, né, que vieram transferir a realeza de Saul para Davi. Exatamente. Então, ali a live, o irmão Anderson trouxe, é exatamente esse significado. Aqueles que seguiam Abaddon na condição de ele como rei, conduzindo o exército, porque a gente já viu que na antiga aliança os reis conduziam o seu exército, os reis de Israel e Alda conduziam os seus exércitos, só que eles até o momento que
agora rejeita Abadom e vem entregar a Davi a realeza. Entenderam? Entenderam, irmãos? Sim. O alimento foi muito forte hoje, né? Foi muito forte, não foi, irmão Alberto? Foi muito forte, muito maravilhoso e esclarecedor, porque você viu que precisava mudar o sumo sacerdote para poder haver escapatória do seio de Abraão. Seio de Abraão. E por que os de Esmirna não era para estar lá? Porque o Emanuel, ele desobedeceu a ordem direta do anjo. Aqueles que eram estar no seio de Abraão são aqueles que viveram antes da morte do sumo sacerdote. Não era para aqueles que vieram depois da morte do sumo sacerdote. Por isso que esse aqui, ele se levanta para fazer justiça e também, posteriormente, para vingar. Ele se coloca na condição do vingador de sangue. Porque o vingador de sangue, ele descia a espada quando? Quando a morte foi voluntária. Não foi, tinha intenção de matar. E não quando a morte era sem intenção. O antimachia, ele fez conforme a vontade dele e não conforme a vontade de Yahweh. Então, era para que todos os 144 mil fossem poupados da morte. Entendeu? Mas por causa da desobediência dele, ele matou. Mas também vai ter que morrer. Por isso que ele se levanta também o quê? O vingador de sangue, para vingar a morte deles, porque a morte deles foi injusta. Assim seja, amados. Nós já estamos com 1h22, nós vamos encerrar, porque é uma mensagem muito longa em termos de profundidade e é necessário que os irmãos voltem a ruminar e deixar de ser lento em entendimento. Estou explicando direitinho, falta um pouco de preguiça, falta tirar a preguiça da mente. Estou indo nas sequências para os irmãos criarem o raciocínio, né? Criar o raciocínio. E os irmãos, com raciocínio lento, tá parecendo aqueles dois de Emaús. Vamos lá nos dois de Emaús. Lentos de entendimento. Vamos lá os dois de Emaús. Página 1833. Lucas 24, não? Lucas 24. Lucas 24, vamos lá. 1833. Lucas 24. 20, ó, vamos começar pelo 24. Diz assim, ó. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito. Mas não o viram. Ele então lhes disse: insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Mashiach sofresse tudo isso e entrasse em sua glória, porque faz o link com aquela passagem de Isaías e Shaial que nós trouxemos. Entrasse aonde? Na luz inacessível, né? Visse a luz, né? E aí ele fala, vamos lá. Insensatos e lentos de coração, para que tudo que os profetas anunciaram, não era preciso que o Mashiach sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, e percorrendo todos os profetas, interpretou, fala aí, escreve aí, interpretou. Quem interpreta é o quê? O intérprete. Quem interpreta é o intérprete.
Quem interpreta é o intérprete. Interpretou toda a Escritura. Por que que ele podia, irmã Ângela, interpretar toda a Escritura? Porque ele veio como um ancião. Não, ele ainda não tinha vindo como ancião. Não, aqui não tinha vindo. Não tinha vindo como ancião. Mas por que que ele pode interpretar toda a Escritura? Porque ele se tornou como mestre. Não, não é essa a resposta também não. Irmã Liriamar. Ele inspirou. Aí, ele inspirou porque toda a Escritura é inspirada por Espírito de Yahweh. Vamos abrir essa passagem? Quem que fala isso? Shaul Paulo. Vamos abrir? 2 Timóteo 3,16. Obrigado. 2 Timóteo 3,16. Página 2077. Obrigado, minha irmã. 2077. Essa palavra é chave do... Ó. Vamos lá. 3:16. Vamos começar do 3:14, tá? Diz assim, ó. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância, conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Yahshua Mashiach. Toda a escritura é inspirada por Yahweh e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Yahweh seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Aqui nós já vimos o seguinte, quando fala inspirado por Yahweh, é pelo Espírito de Yahweh que é enviado. Não é pelo próprio Yahweh, que sai da luz inacessível, não. Ele envia o seu Espírito. É o link com o quê? Eu envio um anjo que vai adiante de ti. Observe a sua voz. Seja atento à sua palavra, observe a sua voz. E não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará, fazendo link com o Espírito que não perdoa. Por que que ele não perdoa? Porque ele é o intercessor. Se aquele que é desobediente ao Espírito é diferente do Filho do Homem, quando ele vem em carne. Não é na carne, ele vem em carne, né? Encarnado, encarnado, em carne, encarnado, em carne, encarnado. Não é vem na carne é no pecado. Não, ele vem encarnado. Mas ele vem encarnado e é o espiritual que o conduz. Então, ele é aquele anjo que desde os tempos antigos trabalha a terra. Trabalha a terra não é que vem com enxada, não, irmão. Ah, eu vou lá com a enxada, vou lá capinar a terra. Não, não é esse sentido. Ele fala que ele trabalha a terra desde tempos antigos, trazendo a palavra de Yahweh para os filhos de Adão. Para que os filhos de Adão possam crer em Yahweh. E é o link do quê? Do jardim do Éden. O Espírito, ele vinha na viração do dia, quando era dia virando noite. Ele mostrando quem ele é. Ele vinha instruir, orientar, exortar, aconselhar. Ele vinha perante Adão e Eva. Entendeu? Quando ele fala com Caim, fala assim, olha Caim, o pecado está à porta do teu coração. Por que que ele fala o coração? Porque é aquele que esquadrinha o coração. Ele já via as intenções de Caim e ele ainda orienta, fala assim, olha Caim, é necessário que você rejeite esse sentimento. É necessário que você rejeite essas pretensões suas, malignas. Mas Caim, ó,
não escutou e foi lá e matou. É a mesma coisa com esse anjo. Por quê? Porque esse anjo é quem? É o pai de Caim. Que ele chega e fala, não danifique, não faça isso. E esse anjo, Emanuel, nem deu bola. E foi lá e matou. Caim falou assim, olha, não faça, não deixe o pecado tomar conta do seu coração. Ele nem deu bola e foi lá e matou o irmão. Aconselhou. Entenderam, irmãos? No nome do Papai Alves. Gratidão. Tudo se repete, né? É o vovô, amor. É o vovô, amor. É o vovô, amor. Pode falar, né? Pode. É o vovô, meu amor. É o vovô. É o vovô. É o vovô. Quer vir com o vovô? Vem, vovô. Vem. Vem, vovô. Oh, amor. Grata a Deus, grata a Deus. E Alto te abençoe e te guarde sempre. No nome de Alto, o Magia. Aí, meus irmãos, gratidão. Gratidão. O amado. É o amado, né? É o amado. É o amado. Porque tudo se repete, né, irmãos? Tudo se repete. Nós já vimos quando papai ele faz Micael, né? Observa a tua voz. Nossa, tem coisa mais amada. Gratidão, né? Nós vamos encerrar. Daqui a pouco eu vou pegar ele pra gente. Então, a gente fica tão feliz, sabe, irmãos? Porque papai, quando ele revela, ele está querendo mostrar que ele está provando a obra de nossas mãos. Ele está provando que ele está provando, né? Ele está mostrando o seu contentamento. E quando hoje nós estamos vendo tudo isso, tantas coisas, né? Eu queria falar só mais uma coisa para a gente encerrar aqui com os irmãos. Quando nós vemos Eliseu, quando papai ali representado pela ascensão de Raial, Elias, o que acontece? Eliseu rasga as vestes, ele rasga as suas vestes, ele rasga a veste. E ali quando papai está lá no madeiro, naquele momento que papai, ele entrega na mão de Ial. A mão de Ial é quem? Ialcha. Ele entrega o Espírito na mão, quer dizer, no corpo de Ialcha. O véu rasga. O véu rasga. É o link ali do rasgar das vestes de Eliseu. Entendeu? Ele rasga. E aí, sabe o que acontece? Eu queria trazer isso rapidinho para os irmãos, que é o seguinte, quando ele fala assim, Elias fala assim, os 50 profetas falam assim, deixa a gente procurar Raial, Elias, no alto da montanha e também no vale. Aí Eliseu fala assim, não vai não, porque você não vai achar.
Aí eles ficam insistindo com ele. Aí ele fala, então vai, porque tanto importunou ele, então vai procurar. E aí eles voltam e falam assim, não estava nem nas montanhas, nem nos vales. Tá falando o seguinte, é um link que não estava no Palácio de Marfim e nem aonde? No vale. Aonde? Nem no seio de Abraão. Então aquele que desce não é aquele, mas aquele que sobe a alma foi para a luz e verá a luz e ali se alegrará, porque voltou para dentro de Yah, né? Então, quem é aquele que desce é outro, não é aquele, entendeu? Fazendo link com o outro sumo sacerdote que é levantado segundo a ordem de Melquisedeque. Espero que fique bem claro para os irmãos. No nome de Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yah te abençoe e te guarde. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yah faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe seja longânimo. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Yah levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. Grato a Yahshua, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Por Yah e por Yahshua, por Yah e por Yahshua, por Yah e por Yahshua. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Aleluia, adorado somente Yah. Aleluia, adorado somente Yah. Aleluia, adorado somente Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Assim seja.